Ouvindo, né? Bom dia, estou ouvindo sim. Felipe, tudo bem? A gente grava, poder acessar. Nossa, isso. Está falhando o som, que eu estou ouvindo a Fátima falhando. Espera aí que ele está me pedindo alguma coisa, vou ver se não cai. Não, não caiu. Pode falar, Fátima. Jaqueline, a gente queria gravar, tá tudo bem? Eu coloquei aqui para gravar, para a gente ficar Claro, com pode esse ficar à material, para a vontade. gente ir e voltar nele, inclusive se eventualmente a gente quiser colocar em algum vídeo, algum trecho, mas aí depois a gente vai falando com você. Pode Ó, ficar à vontade, muito tá? obrigada. Muito obrigada. Oi, eu sou o Lucas, eu sou doutorando aqui no programa de comunicação, sou orientando da professora Cláudia e estou aqui auxiliando as professoras e as pesquisadoras nesse projeto. Olá, eu sou a Karen, graduanda de Pedagogia aqui na UFB. Eu sou a Rayane, também faço Pedagogia. Eu sou a Gabriele, também faço Pedagogia. Eu sou a Giovana, faço artes visuais e faço parte do grupo de pesquisa com a professora Cláudia e o resto da de mim. Eu sou a Sofia, também sou graduanda em Pedagogia e faço parte da pesquisa junto com a Cláudia. Sou a Clara e eu faço letras português. São das pesquisadoras. Oi, Jaqueline, eu sou a Mariana. Olha para lá ou para cá, gente? Para lá. Olha. Eu sou graduanda de Pedagogia e também faço parte da pesquisa. Chega aqui. Ai, que bom. Então, eu tenho várias colegas, né? Que eu achei que Mais era mais duas pessoal da pessoas, comunicação. Jaqueline. Ah, tem mais uma pessoa? Desculpa. Duas. Vinícius e Eva. Oi, eu sou a Evelyn, eu também faço Pedagogia e faço parte do grupo de pesquisa. Bom dia, Eu eu não sou sei o se Vinícius, vocês formado em visual, faço parte. Me apresento também. Sim, sim, sim. Meu nome é Jaqueline de Gramont. Aliás, o nome é Maria Jaqueline de Gramont Machado de Araújo. Nem sei como é que está no livro, está o nome completo, mas todo mundo me conhece por Jaqueline de Gramont. Sou professora da UFSJ, pedagoga, fiz mestrado em educação na UFMG e doutorado em educação na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Estou na UFSJ, fui da educação básica, né? Fui professora na Fundação Educacional de Brasília, na Rede Municipal de Belo Horizonte, e entrei para a UFSJ em 2009, né? Aqui eu sou professora e também da pós-graduação no mestrado em educação, que eu até estou saindo, mas por conta de uma atividade mais política que eu tive nos últimos tempos. Eu fui presidenta do Sindicato dos Professores nos últimos 4 anos. E agora, não sei se a Cláudia falou, eu sou candidata a reitora. Hoje o povo está lá votando, espero que em mim. E aí foi ótimo ter o grupo, porque a ansiedade aqui está imensa, né? E aí é bom que me tira um pouquinho dessa ansiedade. Então é um prazer estar com vocês, é um prazer enorme, um prazer também ver que o grupo é formado por várias pessoas da pedagogia que estão nessa pesquisa. E aí, Sim. Fátima, fala um pouquinho Só, daquela. só, só um Pode falar. minutinho que a gente tá. É porque lá tá na tela. Mentir mais. É só botar no locutor. A gente está com 4 câmeras aqui. Na verdade, a gente está com a câmera que está filmando a gente e vários computadores, porque da outra vez que a gente fez a entrevista não deu certo, porque a gente ficou olhando, a televisão é em cima. Então agora é botar o locutor, gente. É que eu sim. Isso aí, só para ver. Sempre ligado ao pronto aí. Não está ligado, está desligado. Quando a gente vai aqui, ó, a gente no teste aparecia marcar. São marcar. Então vamos tirar esse aqui e a gente olha para lá. Eu desligo, saio.
Mas aí vai continuar o seu e o dela. Não tá aparecendo aqui. Não viu, parece. Fica meio difícil de passar o fone. Vou sair, então. É, porque o da Cláudia tá. Então, olha, que Agora foi. Pronto. cada vez. Então, é, Jaque, então, vou te chamar de Jaque. Já estou amiga. À vontade. Então, que legal que você vem do campo da educação, né? E foi muito a gente procurando alguma bibliografia, encontrou seu livro. Então, vai ser muito legal a gente poder ouvir um pouco do percurso dessa. A gente queria que você um pouco apresentasse a pesquisa, assim, como é que foi o percurso, como é que você encontrou esse tema, né? Enfim, por que esse tema? E você apresentar um pouco a pesquisa e aí depois a gente está super interessado, tanto, digamos, nas questões metodológicas, quanto nas questões conceituais. Então, acho que tem muito assunto para conversar. Aí, de repente, você apresenta, depois a gente abre para. Tá bom? Então, eu vou contar o processo da pesquisa em relação ao conceito e tal. Eu acho que eu vou deixar mais na gente fazer um diálogo. Aí vocês vão perguntando e eu vou falando, até para eu entender melhor o que é, né? Qual o interesse maior de vocês, embora a Cláudia até me mandou algumas questões e tal. Mas a pesquisa, na verdade, a minha questão com educação inclusiva, ela começa na Prefeitura de Belo Horizonte, ainda como formadora de professores, e porque lá, antes mesmo da inclusão estar colocada nacionalmente, lá começa um processo de inclusão nas escolas regulares, e eu faço parte de um grupo, na época, de inclusão dessas crianças, né? De ir para as escolas, de fazer, né, todo um processo de convencimento do acolhimento e tal. Mas o meu percurso de pesquisa, ele, na verdade, não foi nessa área, né? Eu fiz meu mestrado estudando prática, tanto mestrado quanto doutorado, em práticas e políticas, né, de promoção da leitura, que era a minha questão, né, na época. Quando eu venho para a UFSJ, para trabalhar com linguagem, com essas questões de metodologia de leitura e tal, a professora de educação inclusiva estava se aposentando, e como não tinha ninguém, eu acabei assumindo as disciplinas de educação inclusiva, e isso começou a mudar, né, o meu percurso de pesquisa, porque as próprias alunas, nas aulas de alfabetização, tudo começaram a falar: olha, eu tenho um aluno assim, como é que nós vamos trabalhar a alfabetização com ele? Então, isso foi me aproximando cada vez mais do campo da inclusão, num primeiro momento, na perspectiva da alfabetização, da leitura e da escrita, e depois isso foi se ampliando. Paralelamente, eu tinha, que faleceu ano passado, né, uma grande amiga na UFMG, e que foi uma assessora do trabalho que a gente desenvolveu na rede municipal, que era a professora Inês Teixeira. Eu não sei se vocês já leram alguma coisa dela, né? Nós éramos amigas, eu tenho família em Ouro Preto, e lá tinha o Cineop. Então, nós nos encontrávamos todo ano para participar do Cineop. Então, já tínhamos esse prazer juntos, né? Era um campo de prazer. E quando houve a possibilidade de eu fazer um pós-doutorado, e aí eu pensando em que eu ia, né, em que área, o que eu ia pesquisar nesse pós-doutorado, ela me chamou e falou: Jaque, vamos unir o útil ao agradável, vamos falar da que eu estava colocando, que eu estava entrando para esse campo da inclusão e eu ainda tinha muito pouco estudo. A minha ideia era ir para algum lugar em que a discussão sobre a pessoa com deficiência, sobre inclusão, tivesse forte, né, para eu poder entrar mais nesse campo. Mas ela falou: vamos unir o útil ao agradável, enquanto você aprende sobre
a pessoa com deficiência, vamos discutir cinema? E eu falei, gente, né? Aquelas coisas que caem na vida da gente mudam também todo o nosso percurso. E aí, então, nós montamos um projeto de pesquisa para o pós-doutorado, que ela foi minha supervisora lá na UFMG, e já estávamos juntas, eu já tinha participado de uma disciplina com ela na UFMG sobre cinema, e aí a gente começa, então, essa pesquisa que aconteceu no ano de 2014 até 2015, né, que eu fiz, vamos dizer assim, o grosso da pesquisa. Mas também fui me apaixonando, né, e ampliando também um pouco na pesquisa, por isso que saem, né, tantos mapas, né, tantos percursos metodológicos assim. Então, depois a primeira questão realmente foi a questão da invisibilidade, por quê? Porque quando eu me propus a estudar os filmes que tinham pessoas com deficiência, eu realmente acreditei que eram poucos. Eu falei, não, são poucos filmes, eu vou analisar os filmes que têm pessoas com deficiência. E aí, na pesquisa, foi uma pesquisa aleatória, eu fui nos sites, pessoas me falando, né? Tem vários sites que falam filmes com pessoas com síndrome de Down, filmes com surdez, né? Nós temos vários sites que têm essas listas, né? Então, eu fui buscando nessas listas e cheguei a mais de 150 filmes quando eu parei. Falei, não dá, né? Eu vou ter que, não vai ser, não, né? Não tem fim, essa lista não tem fim. Fora os filmes que iam chegando, que iam, né, se mostrando cada vez mais ao longo desse percurso. Então, o primeiro movimento foi analisar um pouco essa produção de 150 filmes e compreender por que eu tive essa impressão de que eram poucos, né? E aí que eu começo a chegar no conceito do estereótipo, né? Então, há uma invisibilidade, né? O conceito de invisibilidade, a não existência, né? Física, mas há um outro conceito de invisibilidade simbólica, que é uma forma de olhar para os sujeitos, de apresentar esses sujeitos, sem, de fato, trazê-los para o contexto social real, né? Então, aí eu começo a chegar no que eu chamo de previsibilidade, né? Invisibilidade previsível, são conceitos que aí eu fui, talvez, trabalhando um pouco, não firmei, mas é a ideia de que o estereótipo ele invisibiliza o sujeito. Então, a pessoa com deficiência, mesmo estando... Vocês estão ouvindo? Estou vendo movimento aí? Não, A quero pessoa, escrever. mesmo estando nos filmes, ela não está ali como um sujeito social, real, com as suas vivências, né? E aí o estereótipo explica muito isso, porque é justamente o estereótipo tem esse poder de restringir, né, no caso da pessoa com deficiência, apenas essa condição de deficiência e não a coloca como uma pessoa social, né, com suas questões de existência no mundo, como se a deficiência a resumisse, né? Então, isso foi o que deu origem a essa parte sobre invisibilidade, imprevisibilidade, porque alguns filmes realmente trazem outras perspectivas. E então, essa é uma discussão mais conceitual. Mas, paralelo a isso, quando eu fui trabalhando com esses filmes, eu também fui trazendo e aprendendo muito sobre a produção cultural do cinema no Brasil, e aí tentei fazer num dos mapas, né, essa relação com a produção cultural do Brasil, que também é muito interessante, né? Como que realmente, a partir das iniciativas em 2009, se eu não estiver enganada, como que essas iniciativas elas vão impactando nos filmes e esses filmes começam a se ampliar, né, a ter mais filmes com pessoas com deficiência. Deixa eu até olhar aqui as datas, 2009, exatamente. Que é onde começa a fomentar mais a discussão sobre a inclusão e como que isso realmente
faz com que mais filmes com pessoas com deficiência apareçam, né? Bom, então essa é uma primeira questão que eu acho que também é um capítulo que eu gosto muito, porque eu vou falando dessa emergência dos filmes e de como que eles vão aparecendo, e a própria política cultural, a política de inclusão, como que elas vão caminhando de alguma forma juntas, e como que isso está muito ligado, de fato, às políticas inclusivas dos governos petistas, né? Que eu também faço né, vou traçando uma linha político-cronológica, né, sobre isso. Eu acho que uma outra coisa que vocês colocaram nas questões, talvez que eu já estou falando dos conceitos também, mas é a questão da pessoa em situação de deficiência, né, que também vai se construindo a partir da mudança conceitual em relação à deficiência, né, da perspectiva médica para biopsicossocial, assim. Então, essa perspectiva de que a deficiência não é do sujeito, né, também está muito posto na questão do estigma, né? O problema não é a marca, não é a deficiência, mas os obstáculos que as pessoas enfrentam a partir dessa condição. Então, pensar esse termo em situação de deficiência, essa semana, até me disseram que tem um autor francês, Éric Plassans, agora que eu até já dei uma olhada, ele realmente tem textos bem interessantes. Dizem que ele também fala em situação de deficiência, eu ainda não consegui encontrar isso. Mas porque o termo deficiência é muito ruim. A minha professora, a Inês Teixeira, ela tinha muita dificuldade com esse termo, porque é a marca da deficiência, cai no estereótipo, vamos dizer assim, né? A pessoa com deficiência é um termo que intensifica o estereótipo da deficiência, da falta, né? E quando você pensa que a falta está no ambiente, a pessoa não é que ela vai não ter a condição do autismo, da surdeza, mas os obstáculos, quando os obstáculos são vencidos, não há uma deficiência, né? Ela vai continuar tendo uma vida social plena e digna. Eu falo do óculos, né? Se a gente não tivesse inventado o óculos, hoje talvez eu não pudesse ser uma professora, porque eu não consigo enxergar absolutamente nada, né? Eu tenho uma deficiência visual, só que ela não me impede de nada, porque eu tenho um óculos adequado. Então, é esse impedimento que é o problema, e não a condição, né, que a gente chama hoje de deficiência. Então, são termos que foram sendo cunhados assim, ao longo da pesquisa e que ainda estão em discussão, claro, que tem a ver com esse caminhar, né, do termo ao longo do tempo, que é um caminhar em busca de um termo menos preconceituoso, de um termo menos capacitista, mas que ainda, na minha opinião, pessoa com deficiência ainda carrega a marca do estereótipo. Em relação aos filmes, para encerrar e deixar vocês me perguntarem, a professora Inês Teixeira era uma figura, ela era da sociologia, também não era da comunicação, então toda a análise dela era no uso dos filmes, né, em sala de aula, no processo de formação docente, principalmente. E então eu não tenho pretensão de analisar os filmes. Começamos até um pouco isso, né? Os bons filmes, os filmes que fazem pensar, mas na verdade o que cada vez está mais claro para mim é que pode ter um filme muito bom esteticamente, muito bom em termos de linguagem cinematográfica e não romper com nenhum estereótipo. Assim como pode ter filmes de pior qualidade do ponto de vista do objeto cultural, do cinema, que rompe algum estereótipo, né? Então, essa é uma virada que faz com que eu demore muito, inclusive, a terminar a pesquisa, porque eu estava indo por um caminho que eu não achei que seria possível, né? Tentando analisar o filme como o bom filme, ou o filme com mais qualidade, com menos qualidade, porque não era por aí. Então, eu acabo não tomando esse caminho, e hoje, quando eu analiso os filmes que eu assisto, é sempre
do ponto de vista do estereótipo. Rompe ou não rompe com os estereótipos sobre a pessoa com deficiência. Então, esse é o olhar que eu fui construindo a partir do livro. Bom, vou encerrar aqui para a gente conversar, né, e vocês irem colocando as questões de vocês. Então, eu posso. Então, Jaqueline, agradeço, muito legal, assim, eu acho que tem várias questões que assim, nos fizeram sentir uma identificação com a pesquisa que vocês fizeram, né? Primeiro, assim, que não é uma análise só quantitativa, né? Não é uma análise que quer saber quantos filmes foram produzidos, justamente porque quer pensar em visibilidade para além de uma questão da simples presença, quer dizer, não necessariamente a presença da imagem significa, se traduz em visibilidade, né? Então, mas de qualquer forma, eu tenho algumas perguntas assim objetivas em relação ao processo da pesquisa, assim. Digamos assim, quando você fala da questão dos filmes, que isso eu achei muito interessante, né? Que você coloca lá já desde o começo que você se surpreendeu com a quantidade de filmes, né? E aí pergunta se torna, quer dizer, não são tão poucos filmes assim, e por que que você teve a sensação de que são poucos filmes, né? Eu fico pensando, será que esses filmes primeiro não circulam, né? Ou aonde que eles circulam, né? Ou quando eles existem, por que que eles não visibilizam, né? Então, eu acho que isso é uma pergunta muito interessante, né, que tem a ver com a invisibilidade. Então, não sei se você, primeiro, assim, responder, esses 150 filmes, quais critérios que você usou para encontrar esses 150 filmes? Porque você fez um corte temporal e tal, mas, enfim. E pensar, se você pudesse falar um pouco dessa questão da circulação também, né, desses filmes. A amostra foi bem aleatória mesmo, foi buscando, a minha ideia era ir buscando filmes de fácil acesso. Foi isso até que eu pensei. Então, eram buscas na internet, filmes com pessoa com deficiência, filmes com síndrome de Down, filmes com. Então, e são várias as listas, né? Dentro de diferentes sites, tem várias listas com esses filmes. E aí que a amostra foi se constituindo, né? Mas eu não fiz, num primeiro momento, nenhum recorte temporal. Foi esses filmes que foram aparecendo. Tanto é que na parte onde eu analiso esses filmes e falo da produção deles, né, de quando eles foram produzidos, eu até alerto que isso não quer dizer a comercialização deles no Brasil, porque isso pode ter, né, eles podem ser produzidos numa época e ser comercializados em outra época. Então, esse dado de quando que esses filmes começaram a circular no Brasil, eu não tinha como ter, nem era, de fato, do meu interesse, né, ir atrás disso. Mas o que me pareceu surpreendente foi em relação à produção mesmo. Então, assim, esses filmes passaram, de fato, a ser produzidos em larga escala a partir de 2009. Então, é um dado que é um dado objetivo. De todos os filmes, os 150 filmes que quando eu parei de contar, porque a amostra poderia ficar muito maior do que isso, eu falei, não, eu tenho que fazer uma análise a partir desse, né? Senão eu não vou parar nunca de construir essa amostra. E aí, analisando data de produção, de onde eles são e tal, algumas questões já se mostraram que foram bem interessantes, como essa mesmo, do ano em que essa produção se amplia, e que tem muita relação com os processos de inclusão no Brasil. Em alguns momentos, quando a gente vai seguindo no período cronológico, analisando a questão política, tem relação também com a questão política. Então, quando, por exemplo, o presidente Collor acaba com a Ancine e tudo, essa produção cai, claro, logicamente, né? Então, ela tem relação com esses processos políticos. E quando eu finalizei o livro, a gente ainda estava sob Bolsonaro, então isso também vai impactando na gente,
esse receio, né, de que o próprio cinema possa ser, é, é, como se diz assim, cooptado, né, por uma perspectiva de silenciamento, né, principalmente das minorias. Então, isso tudo estava muito posto no momento que a gente estava fazendo o texto. Então, foi aleatória a amostra, eu fui procurando nos sites, pessoas me falavam, você está falando, você já viu tal filme? Então, foi assim que eu fui construindo essa amostra de 150 filmes. E a análise delas foi me trazendo outras questões, né? Então, tanto é que eu não me ative. Houve algum momento que, no final, né, a minha colega que eu chamei para me ajudar a finalizar o livro, que ele não acabava, né? Ela fez esse trabalho, que foi o último, que era desses filmes na escola. A gente até pensou em fazer alguma análise mais detida dos filmes, mas eu não tive nem fôlego para isso, e acho que não era a minha questão. A minha questão, ela era. Hoje, por exemplo, eu vou muito mais na busca dessa discussão sobre estereótipo, preconceito, né, Agnes Heller. Foi uma discussão que eu começo a fazer, de certa forma, no livro, mas que eu continuo agora trabalhando uma perspectiva até de narrativa docente. Eu estou trabalhando com pessoas com deficiências diversas, mas a partir de narrativas biográficas, autobiográficas, porque eu acredito que é dessa forma que a gente rompe também com o estereótipo, se aproximando das pessoas, conhecendo-as a partir do que elas se mostram para a gente, né? Então, foi esse um pouco o percurso. Não sei se eu respondi, acho que eu até me perdi na resposta, Cláudia. Não, tá ótimo, tá ótimo. Jaqueline, interessante porque a gente também, a gente tem que estar num momento de construir algumas categorias para poder. Tá me enxergando, tá? A gente está num momento também de construir algumas categorias e a gente vai vendo ao longo desse processo de análise, de assistir os filmes, discutir os filmes, cotejar com os textos que a gente tem trabalhado, que algumas categorias elas realmente vão se construindo na interlocução que a gente faz com a teoria e o cinema. E uma dessas categorias que ela tem sido recorrente é exatamente uma compreensão de quanto o cinema traz a perspectiva da luta das pessoas com deficiência, né, uma situação de deficiência nos filmes. Isso aparece muito radicalmente. E que a tua apresentação, assim, realmente, porque eu também trabalho com a disciplina de educação inclusiva, o que mais me chama a atenção é você ter feito essa hipótese de que, a partir de 2009, a gente tem esse movimento muito mais pungente das artes, né? Se a gente for ampliar, porque nós estamos aqui olhando para o cinema, mas se a gente pensar a perspectiva dos movimentos e da arte e cultura nessa década, ela é muito grande mesmo. Então, assim, uma coisa que a gente tem percebido é que o movimento de luta, ele produz arte, ele produz, além da resistência, ele produz novas e outras existências das pessoas. E isso reflete, mesmo que de uma forma mais caduca, porque a lei vem sempre depois do movimento histórico, né? Mas a gente percebe muito isso. Então, por exemplo, a Política Nacional de Educação Inclusiva de 2008, você sabe que é uma política que tem muitas falhas, mas ela reflete um movimento social incrível que a gente fez no Brasil, né? Técnicos, pais, pessoas, né, com deficiência, ali de 12, 15 anos de luta muito forte e que teve esse impacto do decreto de 2020, que você também vai falando desse movimento dos governos. Então, o cinema, ele reflete muito esse movimento de luta. A gente vai percebendo quanto isso tem aparecido, né? Você acha que o cinema pode também ter esse efeito de uma espécie de onda que retorna para a gente pensar o próprio conceito de deficiência? Porque se ele traz esse movimento de luta, né, se ele se sintetiza nessa arte audiovisual que a gente vai, enfrenta, assim,
se conecta com ela, né? E ela retorna socialmente, um movimento social que foi feito, né, de décadas antes, e que agora ele volta. Qual é a sua hipótese, assim, quando você assiste, né, quando você olha esses filmes, mesmo que pela lente da categoria do estereótipo, né, se tem ou se não tem, você acha que isso pode refletir também na construção do conceito da deficiência como um dos elementos, né, culturais e artísticos humanos? Não o único, obviamente. Eu não sei se entendi bem, Fátima, mas aí qualquer coisa a gente retoma. Mas eu vejo muito o cinema nessa perspectiva da linguagem, né? Que é uma visão bakhtiniana, né? De que a linguagem, assim como a linguagem cinematográfica, ela reflete e retrata a realidade. Então, esse é um movimento que eu acho que é desse movimento que você está falando, né? Que assim como o filme, o cinema pode trazer alguns sentidos que estão na sociedade, ele também pode transformar esses sentidos sociais, né? Então, e aí que tem uma discussão no início também que o meu grupo, o grupo que discutia cinema, né, junto de mim naquele momento, discutia muito a perspectiva transformadora do cinema. Né? Então, era essa visão muito de que o cinema ele é capaz de transformar, de resistir, E quando eu fui estudando a pessoa com deficiência, eu falei, gente, mas também ele tem o outro lado que a gente, de certa forma, na academia, como se já tivesse sido estudado o suficiente, que é essa perspectiva também de inculcação, talvez, né? de preconceitos, de estereótipos. Então, meu grupo, por exemplo, eu tive um determinado momento que fala, gente, eu entendo que tem uma perspectiva transformadora, mas quando a gente olha a produção cinematográfica, aqui crianças e jovens estão expostos desde a mais tenra idade, principalmente na Globo, né? Que é a televisão mais vista, o que nós estamos vendo não é esse filme, não é um filme transformador. Né? Então, a Inês Teixeira, por exemplo, ela falava muito isso. Na escola, a gente tem que trabalhar filmes que as crianças não têm oportunidade de assistir, porque os filmes que estão postos na grande mídia são filmes que têm, né, muito a lógica também, né, do estilo de vida americano, né, e que teve, sem dúvida, como é que fala? Uma força muito grande no processo de colonização simbólica nos países da América, né? Eu não tenho dúvida. O Martim Barbero, que é um autor que foi quem me instigou mais, ele até fala isso, ele fala que ele analisa a produção norte-americana, hollywoodiana, e diz, na época da Guerra Fria, se investiu mais nos filmes do que em armas. Né? Então, foi uma produção maciça para que a gente pudesse hoje ter um estilo de vida mais perto, né, do norte-americano, do estadunidense. Eu, por exemplo, assim, eu estreiei muito, eu fui ao México, e no México a gente consegue ver pessoas vestidas tipicamente, né? No Brasil isso não existe mais. Né? Ou seja, essa inculcação desse estilo de vida estadunidense, ele foi muito mais bem feito no Brasil do que no México, que está lá do lado deles. Né? E isso, eu acredito que o cinema teve uma grande força nisso, e continua tendo, tanto é que os filmes continuam. Né? Nós ainda temos pelo menos 2, 3 filmes sendo passados na televisão praticamente diariamente. Né? E filmes hollywoodianos, nessa perspectiva bem estereotipada, né, do mundo, das pessoas e tal. Então, eu acredito que a gente ainda tem muito que romper socialmente com esse tipo de filme. Mas acho também que, no caso da pessoa com deficiência, ele ele reflete os nossos preconceitos. Ele reflete as nossas visões capacitistas. Então, não dá só para analisar o filme sem dizer disso. Né? Nossa sociedade é capacitista, nossa sociedade é preconceituosa. Então, é a mesma coisa em relação à nomenclatura.
era especial, agora, né, é com deficiência, né? E eu até tenho um outro texto que eu faço num outro livro que eu falo um pouco disso, assim, não adianta mudar o termo se a gente não muda a concepção, aí o termo ele vai se carregando do preconceito que a gente traz, né? Então o termo ele tem que ir rompendo com o preconceito de alguma forma. É por isso que, por exemplo, antes a gente usava, que as APAES usam, né, até hoje, como ficou, que é o excepcional, que romperam com esse termo porque ele foi ficando pejorativo cada vez mais. Mas se você vai no termo em si, né, na linguagem, excepcional não é pejorativo. Então eu posso ser excepcional porque eu sou excelente, né? Mas o preconceito é que foi fazendo o termo ficar estereotipado, né? Então, do cinema, a mesma forma. Então, eu acho que é um movimento, sim, e que romper com a coisa do bom filme, do ruim filme, acho que foi muito legal. Porque, por exemplo, me dá a possibilidade de assistir o filme do, da menina cega, do. Ai, gente, estou cansada. Charlie Chaplin, que é maravilhoso, né? E que na história do cinema tem um lugar de extrema importância, e falar, ele é um filme maravilhoso, mas ele carrega o estereótipo da menina cega que que vai ver no final, né? Então, assim, Atualizada em pleno século XXI, como essa novela das Flores, que ela também é cega, gente, né? isso, Ela assista, é sem mesmo dúvida, roteiro. Fátima. Eu tenho visto na televisão, parece que essa perspectiva do curável está voltando com muita força. Eu tenho achado isso, ainda não é pesquisa, né? Mas eu tenho. Parece que isso tem voltado. Houve um momento em que a televisão falou: não, é a condição da pessoa, agora ela está curando de novo, né? Querendo curar a pessoa com a deficiência. Então você consegue analisar um bom filme sem dizer que ele é ruim, não é ruim esteticamente, na história do cinema ele tem uma força grande, mas em relação ao estereótipo ele não faz rupturas, né? Então isso eu acho que alarga a nossa visão sobre essa questão nos filmes, essa é a impressão que eu tenho, de que aí não é só assim, não é o filme hollywoodiano em si, não é, mas é como que esses filmes estão abordando a pessoa com deficiência. E aí aquele estudo que eu trago também do Norden, né, nos Estados Unidos, que ele fala dos filmes com as pessoas com deficiência física. Aqui, o livro dele são 2 volumes enormes, mas que eu comi aquele livro, assim, né? Porque ele faz uma análise muito interessante da história desses filmes nos Estados Unidos, que é muito legal também, mostrando muito isso, como que os filmes refletem e retratam, né, o que a sociedade pensa sobre as pessoas com deficiência. Não sei se te respondi. Também hoje Ótimo, Jaqueline. eu estou um pouquinho cansada. Não, tá super foi legal. Esse dia todo especial e a gente está na torcida aqui. Jaqueline, eu achei interessante uma coisa que você falou, que a gente tem pensado o cinema como uma espécie de que o cinema, de certa forma, hoje, né? Porque a pergunta que a gente começou a fazer é o que o cinema pode, né? A potência do cinema, né? E a potência do cinema hoje, numa sociedade das imagens, né? E a gente tem trabalhado um pouco com a perspectiva de que o cinema é uma espécie de encruzilhada hoje, porque ele tem toda uma memória de uma mídia de massa hegemônica, né? E, de certa forma, continua, como você disse, passando na televisão, né? Sendo produzido por grandes corporações e tal. Mas, por outro lado, ele tem incorporado uma série de iniciativas mais, digamos, divergentes, né? Uma história não apenas atualmente, mas ele tem uma história de narrativas também transformadoras e tal. Por um lado, ele é ele é incorporado nessas novas tecnologias digitais dentro do computador, das mídias
contemporâneas, né, dos modelos de série, então do ilimitado, de uma série de lógicas contemporâneas, mas por outro ele também às vezes produz uma narrativa de começo, meio e fim, né? Então assim, é como se ele tivesse se constituindo hoje justamente num lugar de encruzilhada entre hegemônico e possibilidades de resistências. Então, não sei se o que você acha sobre isso, sobre essa hipótese de pensar o cinema como esse lugar de luta de sentidos, né? E que o tema da pessoa com deficiência, ou pessoa em situação de deficiência e tal, o tema, ele é um tema também que está ele está colocado em disputa aí, né? Você acha? Não, é isso. E aí, né, logo na introdução eu trago essa questão com a Rosália Duarte, né, que ela tem até, eu não sei se é exatamente o texto, ela fala outro no cinema, e ela vai falando isso, que né, ele é justamente essa encruzilhada. Aliás, o conceito que eu adoro é o da encruzilhada, acho bem brasileiro, né? Uhum. Ele tem essa perspectiva de manutenção da hegemonia, né, de uma imposição de hegemônica, mas ele também é, né, um grande instrumento para romper com essa construção. Então, a potência do cinema é muito grande, tanto é que ela ainda é forte para manter uma hegemonia, né, uma perspectiva colonial aqui principalmente para nós aqui no Brasil. Mas eu também vejo esses dois caminhos. Só que, às vezes, um filme, ele é um filme de arte, ele é um filme de resistência política e pode não romper com preconceito. Vou dar um exemplo. Desmundo. Vocês já assistiram Desmundo? Não. Desmundo é um filme nacional que eu acho maravilhoso para discutir a questão da mulher, porque ele é um filme. Ai, eu não vou lembrar o diretor agora, mas ele é um filme que ele vai de época, né, no Brasil sendo colonizado, e como que as mulheres europeias vinham para o Brasil para casar com os fazendeiros aqui e tal. Então, assim, ele é maravilhoso em relação a essa questão da mulher. Só que no filme, dando spoiler um pouquinho, mas é uma questão que é só para nós que estamos com esse olhar da deficiência, no filme tem uma menina com síndrome de Down. Só que olha o lugar da menina. Ela é filha de uma relação incestuosa entre mãe e filho. Então, ali no filme, ela está no lugar do pecado, do lugar. Entende? Assim, então, o filme é maravilhoso para discutir a questão da mulher, mas quando coloca a pessoa com deficiência, é num estereótipo que é talvez um dos mais perversos, que é o da culpa, o do pecado, né? Expiação religiosa. Hã? Da expiação religiosa, né? Você volta lá para o nosso primeiro Exatamente. séculos atrás. Então, assim, essa perspectiva para a gente pensar o estereótipo, porque também eu faço uma discussão importante, que não é o estereótipo em cima do sujeito, mas um processo de estereotipagem da realidade, né? Então, a menina está ali com a síndrome de Down, ela aparece no filme, mas nesse lugar do pecado. Então, é um estereótipo muito devastador hoje, que ainda existe, né? Tem famílias que ainda se culpam quando tem um filho com deficiência. O que eu fiz de errado para merecer, né? Esse castigo, vamos dizer assim. Então, são estereótipos que a gente ainda precisa romper com eles. E aí, mesmo um bom filme, com toda uma linguagem de romper, de revolucionária em termos de denunciar o lugar da mulher e tal, ele, na questão da pessoa com deficiência, ele é conservador e de uma forma muito cruel, inclusive, né? Eu ainda tenho mais uma questão em relação a isso, que eu achei que talvez assim, é interessante, porque assim, do lugar, essa pesquisa acaba, digamos, exigindo uma abordagem
interdisciplinar, né? Então, assim, ela exige que várias áreas se mobilizem para pensar juntos, né? Juntas. E aí eu fico pensando a questão do cinema, né? Uma questão que a gente achou muito legal na pesquisa de vocês e que tem a ver com a nossa é que não está nem muito perto do cinema, nem muito longe. Essa sensação, assim, ou numa análise fílmica, então você vai pensar com cinema, aí você vai fazer a análise fílmica, que a gente fez uma revisão de literatura e percebeu que muitas das análises ligadas à discussão da imagem, elas estão, digamos, orientadas ou instrumentalizadas por uma metodologia de análise semiótica, né, que vão tentar, digamos assim, desvendar essa linguagem do cinema e acabam, digamos, mergulhando tanto, né, no filme ou na cena que perde, assim, que perde a perspectiva da relação com o mundo, com a questão social, como se o cinema tivesse uma autonomia, né? E por outro lado, algumas não levam a questão da linguagem não levam em conta a questão da linguagem, ficam longe demais, como se o cinema só refletisse algo, representasse algo que estivesse fora, né? Então, assim, essa ideia de nem estar muito longe, isso é uma coisa que o Barthes fala quando vai falar da fotografia, do estúdio, do Pumpton, né? Nem está muito longe, nem está muito perto, né? Como é que a gente pode pensar com o cinema, né? Não é pensar o cinema, né? É pensar com o cinema a problemática, né, da deficiência, né? Eu não sei se você pensa, você deve ter enfrentado né, essa questão metodológica, teórica, quando vai fazer essa pesquisa, né? Que é uma questão que necessariamente a gente parece que tem que se defender um pouco, né, em termos metodológicos, assim. Cláudia, isso é demais, assim, e que o que eu estou falando, eu estava num campo que estudava o cinema, né? Meu estudo era sociológico, na verdade, né? Não era semiótico, assim, embora, claro, que essas questões todas a gente sabe que elas vão impactar e ter uma relação, né, com o social, como a gente até já falou aqui, mas a minha perspectiva não era essa de esmiuçar os filmes ou as cenas, e isso foi um problema, porque o meu grupo todo ele trabalhava nessa perspectiva. O grupo que é um grupo, não sei se você já conhece, a Rede Quino, nós temos uma rede, chama Rede Quino, é uma rede Sim, sim, sim. latino-americana de cinema e educação, eu não lembro o termo todo. Então, essa é uma rede que eu frequento muito, frequentava mais quando a Inês estava viva, e agora também com as questões mais políticas de sindicato, eu né, fiquei muito mais por conta disso, mas a Rede Quino tem muito essa perspectiva, né? Então, é, o autor que elas falam muito, ai, gente, os nomes é que eu tenho até que olhar aqui, mas, ele até veio no Brasil, oh meu Deus, daqui a pouquinho o nome vem na minha cabeça, mas ele é um autor, Bergala? Bergalar, É o isso, Bergala. exatamente, então elas trabalham muito com ele e ele vai falar que não quer ver o filme nem como linguagem, nem como, né, como objeto artístico, como é, processo de criação artística. Então ele coloca muito nesse lugar e eu falava, não, mas eu quero ver como linguagem, né? Eu quero ver como que o filme produz sentidos sociais. E sofre, né, essa influência dos sentidos que ele mesmo tá transmitindo e incorporando. Então, ver o cinema como linguagem, né? Então, é uma perspectiva diferente do que o Bergalá traz, por exemplo. Mas eu acho que ela é importante Talvez. também, né? Sim, Então, porque talvez a gente não precise ser excludente nesse sentido, né? Porque para ser linguagem, ela precisa ser criação. Então, assim, ele fala do ponto de vista, né? Ele fala da questão do ponto de vista, mas esse ponto de vista também tem um efeito com o sentido. Então, e também é algo que foi feito por alguém, mas que ganha um sentido diferente. Então, essa ideia de pensar o cinema como um dispositivo que começa na criação e também tem efeitos sociais, talvez seja uma chave interessante para o tipo de pesquisa que a gente desenvolve, né?
E eu acho que ver dessa forma, não só como dispositivo, possibilitou, por exemplo, a gente ver o estereótipo dentro de filmes que são filmes muito interessantes, muito revolucionários em termos de linguagem e criação. Né? Então, se não, a gente ficaria preso, vamos dizer, um pouco nessa análise do filme. O fato de se afastar um pouco, né? De ficar nesse meio do caminho, que nem sempre é um bom lugar, né? Porque a gente cobra um de lá, te cobra um de cá, mas eu acho que é um lugar muito potente também de análise, né? Não é, sem querer que seja o único, o melhor, né? Mas é um lugar potente de análise, um dos lugares potentes de análise. Vamos abrir para. Minha câmera. Chegando, está chegando. Jaqueline, eu gostaria de saber, você falou enquanto você conversava, que você, quando assiste os filmes, você se pergunta sobre os estereótipos. Se os filmes eles quebram com os estereótipos ou não. Eu gostaria de saber se tem algum outro olhar, outra perspectiva que você usa para assistir os filmes que retratam pessoas com deficiência hoje, depois do livro, depois da sua pesquisa. Olha, eu acho que depois da minha pesquisa, eu olho todos os filmes desse lugar do estereótipo. Então, assim, para mim, hoje está todos os filmes, todos os audiovisuais desse lugar, em relação não só à pessoa com deficiência, a qualquer minoria. Né? Então, assim, quando a gente começa a questionar os estereótipos, não tem mais como assistir o filme de outro lugar. Né? Por exemplo, sou noveleira, o povo morre de rir, adoro uma novela, né? Mas cada vez mais difícil de assistir as novelas, porque o reforço dos estereótipos é muito intenso, né? E eu acho que isso, que ver a partir do olhar do estereótipo, ele é muito importante para a gente poder questionar esses estereótipos, questionar como que ainda são aceitos, sem questionamento, sabe? E como que a nossa produção, e essa produção que é mais popularizada, né, de audiovisual de uma forma geral, como que ela ainda tem estereótipos que a gente supostamente já rompeu, mas que quando você vai analisar, né, produções audiovisuais, você vê que ele ainda está ali muito presente. Isso, por exemplo, nesse momento, na Globo, por exemplo, nós estamos passando novelas antigas, né, naquele Vale a Pena Ver de Novo e tal. E aí é muito interessante como mudou. Quando a gente assiste hoje, eu nem sei qual a novela que está nesse momento, mas essas novelas do Manuel Carlos, que via só Leblon, só classe média, só gente branca, só gente rica, como que isso vem mudando um pouco ao longo do tempo. Mas muda o processo como um todo, mas a forma de ver as minorias ainda cai muito, com raras exceções, com algumas exceções, não digo nem que são raras mais, mas com algumas exceções, ainda cai no estereótipo. Né? Então, houve uma grande mudança desse processo de estereotipagem em relação à TV brasileira, por exemplo, mas não dá para a gente baixar a guarda. Não dá. Eu acho que talvez uma das coisas que eu amo, né, o cinema, audiovisual, inclusive a produção brasileira de telenovelas, a gente vai no exterior, o povo é apaixonado com a nossa produção, né? Eu sou apaixonada por isso tudo, mas o que o estudo me mudou é que hoje eu penso assim, a gente não pode assistir nada disso sem estar atento aos estereótipos, porque eles vão sendo incorporados sem a gente perceber. Esse eu acho que é a perversidade que a Bottega fala do estereótipo. O estereótipo é uma forma de ver o outro e ver o mundo que a gente vai incorporando sem perceber. Então, quando você começa a perceber, começa a questionar os estereótipos que te constituem, eu acho que a gente começa a mudar a sociedade.
Tanto é que eu tenho um texto com um pouco desses dados, que foi feito antes do livro, que foi com a Inês Teixeira, que chama Pensar o Pensamento, que o título fala um pouco disso. Quando a gente começa a questionar o estereótipo, a gente está questionando a forma que a gente tem de pensar o mundo, porque ela é formada por esses estereótipos, né? Então, a visão capacitista, a visão racista, patriarcal, machista, ela nos constitui por causa desses estereótipos que a gente foi incorporando ao longo da vida em diferentes situações, né? Como no cinema também. Não sei se te respondi também. Respondeu, obrigada. Porque no livro ela fala de imprevisibilidade, que também é uma forma de estereótipo, né? Previsibilidade, eu estava pensando assim, que parece ser uma única chave conceitual, quando você fala que você só vê através do estereótipo, mas, por outro lado, se desdobra em várias formas, né? Esse estereótipo, esse processo de estereotipagem, né? Não é uma única chave, né? E eu acho que ele abre, eu também acho isso, a própria imprevisibilidade, que ela parece ser a positiva, né? De certa forma, eu coloco no livro, a imprevisibilidade é a possibilidade de vários sentidos. Então, a pessoa, a situação, ela não está presa no sentido único, que a restringe alguma das suas características. Então, a imprevisibilidade explode a possibilidade de sentidos. Mas isso também não garante que ela fuja completamente do estereótipo, né? Então, são chaves analíticas e que eu acho que elas ainda têm potência. Não é que no meu trabalho eu parei aí, porque também eu tinha que finalizar, né? Mas eu estava indo muito para a questão do estereótipo e do preconceito, esses conceitos, porque os nossos preconceitos são formados por esses estereótipos, né? Então, o preconceito é a raiva, né? Ele tem aí um sentimento posto, colocado. O estereótipo não, o estereótipo é o que fala tadinho, coitadinho. Então, às vezes, não tem o ódio, mas às vezes tem a diminuição do outro, né? A ver o outro como menos humano, menos possível, com menos possibilidades na vida. Os dois conceitos eh, são muito fortes na nossa sociedade. E pensa, na época que a gente estava vendo isso, era também uma conjuntura de que né, o próprio cinema estava sendo cooptado e a gente viu é, é, como é que fala, recursos do cinema indo para a indústria de armas, para produzir filmes, né, para isso. Então, assim, como que é importante a gente pensar nessas situações, ter essa forma de pensar o cinema para poder também resistir a esses processos de cooptação ideológica, né, que a gente chegou muito perto, né? Eu acredito eu acredito que se eu tivesse hoje, se não fosse essa questão do sindicato, hoje da reitoria, era um caminho longo ainda para percorrer, e eu acho muito legal que vocês estejam fazendo isso, porque é muito potente, tem muita questão a se pensar ainda a partir dessas primeiras considerações aí sobre invisibilidade, imprevisibilidade, previsibilidade, né, que estão postos para os filmes. E você sabe que a Inês Teixeira, minha orientadora, não gostava desses conceitos? Ela não achava eles potentes, mas eu não conseguia, assim. Ela queria que eu fosse para outros lados, mas eu acho que ela tinha muito mais essa questão também de uma análise fílmica, né, um viés mais perto do Bergalá, do processo de criação, e eu realmente, a minha questão era mais essa perspectiva mesmo de como que essas pessoas estavam sendo representadas e como que isso impactava na nossa forma de vê-las e ver o mundo com elas, né? Então, era essa a minha questão, né, que estava me impactando naquele momento. Uhum. Jaqueline, você falou que tem algumas barreiras mais sutis hoje no cinema. Queria que você contasse quais barreiras você ainda enxerga que tem ao retratar essas pessoas com deficiência.
Eu acho que os estereótipos ainda estão muito presentes, muito, e sendo reforçados pelo cinema, e às vezes por boas produções, né? Então, é, essa chave do estereótipo, ela nos permite olhar para todas as minorias, além da pessoa com deficiência, né? Todos os filmes podem ser vistos por esse olhar, né? Com o que rompe? Te dou um exemplo de um filme agora, né, que é o da Barbie, que foi muito discutido e tal. Eu assisti o filme Barbie e fui assistir muito por causa da polêmica, né? E talvez sem a polêmica eu não teria ido, né, por conta de toda a simbologia da Barbie para a mulher. E eu achei o filme fantástico, achei que ele rompe com os estereótipos. E não é a Barbie, é quando ele fala assim, o mundo é patriarcal, o mundo é dos homens, né? Eu acho que ele abre uma chave de leitura para a realidade que nem todo filme feminista consegue abrir de uma forma tão simplificada, vamos dizer assim, né? E atingindo um público que não iria numa sala de cinema ver um filme feminista, ver um filme que discutia o lugar da mulher. Então, eu acho que ele tem uma potência enorme de quebra desse estereótipo, né? Que por isso também foi muito atacado pelos conservadores, pela direita, porque a quebra do estereótipo é preocupante para eles, né? Quando a gente quebra o estereótipo, é como se a gente começasse a enxergar uma realidade que o estereótipo ele inebria, né? E isso nos possibilita ver além, criar outras formas de pensar determinadas situações. Então, eu acho que é muito potente ainda, e acho que a questão do estereótipo ainda é muito. Ela tem que ser mais pensada, principalmente para nós que pensamos um cinema mais revolucionário, um cinema de resistência, um cinema mais progressista, vamos dizer assim, né? Que é como a Inês costuma falar, esse cinema que nos faz pensar. Porque é isso, o cinema que nos faz pensar é aquele que põe os estereótipos à mostra, que questiona esses estereótipos, que questiona a nossa forma de ver o mundo atual, né? Essa forma engessada que a gente ainda tem, né, na nossa sociedade. Não sei se respondi também. Parte. Eu queria saber quais barreiras você enxerga no cinema. Não Além do estereótipo? As barreiras do estereótipo. Então, por exemplo, ainda existe uma barreira ideológica, por exemplo, que você trouxe o filme do Desmundo. 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 E no filme Desmundo, você falou que tem uma visibilidade cruel da pessoa, ou melhor, invisibilidade cruel da pessoa com deficiência. Então, hoje, se você pegar qualquer filme mais contemporâneo que assistiu, qual barreira você vê que ainda está muito latente? Eu acho que aparecem muitos estereótipos ainda complicados, como é esse da cura, por exemplo. Né? A pessoa a ingênua que se cura. Essa é também muito cruel. É um estereótipo muito cruel, que ainda é muito visível nos filmes. Então, em vez do filme mostrar, lógico que existem possibilidades de voltar a ver, de voltar. Mas não é essa a questão, né? Quando você vê a deficiência nesse lugar da possibilidade de cura, você está negando a possibilidade de existência dessa pessoa com a condição da surdez, com a condição da cegueira. Então, essa questão da cura, por exemplo, ela é muito perniciosa para a mudança dessa visão capacitista que a sociedade tem. Então, a barreira é essa. Quando o estereótipo ele não é questionado, ele vai sendo reforçado, ele reforça o nosso pensamento capacitista, ele reforça os nossos preconceitos, né? E, às vezes, dá até mais munição para eles, né? Então, essa é a grande barreira. Eu acho que existem várias chaves de leitura, né, para os filmes, e a gente pode pensar isso em todas as artes, incluindo a literatura, mas essa do estereótipo, principalmente no cinema, que há essa identificação entre quem assiste, né, e os personagens,
ela é muito interessante de pensar, porque na faculdade, muitos filmes que eu critico eram colocados como filmes importantes na formação de professores, por exemplo. Então, a coisa de que você se aproxima da pessoa com dó, né? Então, e fica nesse lugar, eu até vou no Bakhtin também, né? Que é esse vivenciamento empático que te mistura com a pessoa. Os filmes estereotipados, eles usam muito isso. Então, a gente morre de chorar, morre de ter dó da pessoa, mas eles não fazem a gente pensar, poxa, mas ela pode estar num outro lugar. O que a gente acaba por pensar no final do filme é, ai, que bom que eu não sou assim, que bom que eu não vivo isso. No final das contas, essa aproximação com a pessoa com deficiência, ela só reforça a nossa distância. Ela não chega a dizer assim, olha, não é que ela tem um monte de coisa que tem a ver comigo mesmo, né? Nessa condição, tem um monte de coisa que ela consegue que eu também consigo, ou que eu não consigo, e ela consegue. Não, os filmes não chegam aí. Por isso que eu cito num dos capítulos, que acho que se vocês vão assistir também vale muito a pena, o documentário A Onda Traz, O Vento Leva, a Onda Traz, é uma coisa assim, do Gabriel Mascaro. Vocês já viram esse documentário? Não. Olha, para Não, mim, ele que me trouxe a questão do estereótipo, porque é um documentário que a gente. Oi? eu estava querendo anotar aqui, a onda É, traz O e Vento o vento Leva. leva. É Gabriel Mascaro, eu não sei se a ordem é essa, mas o título tem essas duas coisas. É a história. Eu, por exemplo, eu uso ele em sala de aula para falar de estereótipo, e eu falo assim, então vou falar para vocês, depois eu vou dar o spoiler, mas eu falo, olha, esse é um documentário com um protagonista negro, surdo, portador de HIV e que mora na periferia, no subúrbio, né, na favela do Rio de Janeiro. Montem um roteiro. E aí vem os estereótipos, todos os estereótipos. Quando a gente assiste o filme, não tem estereótipo. E aí, eu não vou dar spoiler do filme, não, para vocês assistirem, mas o que eu ouço geralmente depois, as pessoas falam, ué, ele é igual a gente. Ué, sabe assim? Como que o estereótipo afasta as pessoas da gente? Não é negar que há uma diferença, não é negar que há uma condição, não é negar nada disso, mas afasta da vida social, afasta da gente. É como se fosse uma pessoa para a gente ver de longe, né? Porque ela não faz parte das questões que fazem parte da nossa existência. Então, esse documentário, eu acho que ele mostra muito como que nós somos impregnados por esses estereótipos. Obrigada. Tem outro filme, outras produções que você acredita que, além dessa, quebra com os estereótipos em relação a pessoas com deficiência? Que não tem, que não tem estereótipo, Não, isso que quebra esses estereótipos. Igual esse documentário que ela citou. Tem algum outro que ela pode indicar? que tem no livro. No livro tem alguns que eu indico. E aí, porque na verdade não é sem ou com, né? É qual o nível de estereótipo que ele traz. Mas talvez o que eu senti, e olha, é hollywoodiano, o que eu senti que mais rompeu na minha percepção de estereótipo, né? Que eu acho que pode ter outras, foi o filme como é que ele chama? Do Steve Hopkins. Ai, não sei nem falar o nome dele. Hopkins. Como é que é o filme? Esqueci o nome do filme. Extraordinário, não. Não, não. É da vida dele, é um filme biográfico, A Teoria de Tudo. Eu não sei se vocês assistiram. É um filme biográfico da vida dele, do cientista. Só que ela tem uma Do coisa. Stephen Hawking. Hã? É a vida do Stephen Hawking. Isso, eu não consigo falar o nome dele, não. Mas o filme A Teoria de É Tudo. maravilhoso. Ele traz a pessoa com a sua condição vivendo uma vida, né?
não é uma vida não é uma vida se pensando só na questão da deficiência, mas ele teve uma vida como qualquer pessoa, entende? Assim, essa coisa da proximidade, né? Os problemas dele não se resumiam, nem estavam presos à questão da deficiência. Embora ele deve ter enfrentado mil barreiras em alguns momentos, mas não foi, não, isso não resumia a vida dele. E aí o que eu descobri que é interessante é que o Teoria de Tudo, ele é um filme que se baseou em duas autobiografias, em duas biografias, que foi a dele e a da esposa dele. Então, eu acho que ele traz visões diferentes, eu acho que ele traz mais possibilidades de romper com o estereótipo que muitos outros filmes. Mas tem outros, por exemplo, eu gosto muito de Vermelho como o Céu, que é um filme italiano, Uhum. que é muito, muito bom. Oi? Eu digo, é um filme bastante passado aqui na graduação, na pedagogia. Muitos colegas. Já assistiram esse, né? Então, tem outros filmes. Eu falo desses um pouco porque a maioria, na minha opinião, não rompe, né, com o estereótipo. Mas existem filmes e cada vez mais eu acho que eles estão se colocando, né? Inclusive porque a própria visão da pessoa com deficiência ou em situação de deficiência também está mudando. Então, essas possibilidades elas estão chegando aos filmes, sendo, né, refletindo e refratando essas mudanças na forma da gente ver as pessoas com deficiência que hoje estão nas universidades, né? Tem uma mudança enorme social. Dentro da minha universidade, por exemplo, eu dou disciplina de educação inclusiva e desde 2010, né, que nas minhas disciplinas a gente traz pessoas para falar, ou pessoas que têm alguma síndrome, algum transtorno, ou pessoas que convivam com elas, mães, intérpretes. Então a gente está sempre nessa disciplina, circula muita gente. E eram sempre pessoas fora, que a gente chamava de fora da universidade. Na última vez que eu dei educação, que eu trabalhei assim, foram pessoas de dentro. Nós tínhamos autista, nós tínhamos retinose pigmentar, nós tínhamos. Mas eram alunas da pedagogia, alunas da sala que foram falar das suas experiências, né, com a sua condição. Então, eu acho que é um avanço muito grande, mas a gente precisa questionar muito os nossos estereótipos para realmente incluir essas pessoas e não de uma forma mais ampliada, né? E não segregadora, como a gente às vezes vê processo de inclusão que ainda tem a segregação muito forte. Eu acho que o estereótipo ajuda a segregar. Né? O Norton, ele vai falar isso, isola a pessoa, né? Ele usa o termo isolar, isola a pessoa com deficiência como se ela não vivesse no mesmo mundo que a gente. Né? Sim. E aí? Tem que você quer falar? É, eu já queria ter uma pergunta com relação ao tema desses filmes. Eu percebo que a maioria dos filmes são produzidos por pessoas que não possuem deficiência. E aí, creio eu que elas convivem um pouco com essas pessoas, então tenham visões meio distorcidas. E você já viu algum filme feito por pessoa com deficiência? E qual foi a diferença entre esse filme e um filme feito por pessoas sem deficiência? Eu não sei, como é o nome dela? Eu não consegui pegar o nome dela. Olha, Clara, é isso? Isso. Clara, eu não sei se eu entendi bem, também vou falar e você vai me perguntando. Eu acho que primeiro nós temos essa questão que é assim, como já aconteceu com o negro.
o negro não fazia a televisão. E quando apareceu uma pessoa negra, eles pintaram ele de preto. Essa é uma anedota da nossa produção audiovisual. Então, assim, como os negros não tinham acesso à própria dramaturgia, na hora que foi colocar o negro, teve que pegar um branco e pintar, né? Então, eu acho que faltam filmes em que a pessoa com deficiência não só seja a protagonista e não alguém representando alguém com deficiência, e inclusive filmes sendo feitos por pessoas com deficiência, dirigidos, roteirizados. Eu acho que esse vai ser o avanço que a gente vai ter aí ao longo do tempo. Mas tem um filme que é outro que eu gosto demais, que é Marguerita com Canudinho. Vocês já assistiram? Ele é Não. maravilhoso esse filme, porque geralmente os filmes mostram as deficiências de grau mais leve, né? Então isso faz com que a gente não mantenha uma perspectiva capacitista em outros graus, hein? E o Marguerita com Canudinho, ele rompe com um monte de estereótipo, inclusive sexual, né? Essa coisa da pessoa com deficiência não ter vida sexual, ser assexuada, o anjinho da mamãe, né? Então é um filme que eu acho um dos mais. Se eu também fosse citar um filme, seria esse. Embora a personagem principal é uma atriz que está fazendo. Não é uma pessoa com paralisia cerebral, mas o filme é muito bem feito e traz uma perspectiva que rompe muito. Mas nós temos muito que caminhar, porque quem vai dizer, quem vai romper com o estereótipo de fato, são as pessoas com deficiência fazendo cinema e a gente vendo essas pessoas nos filmes, falando, né, representando sua própria experiência, né, e não outros tendo que representá-las no filme ou outras pessoas falando delas. Então, eu acho que a grande revolução em relação ao cinema vai ser quando nós tivermos, como houve, o filme que detonou assim, a minha indagação foi o filme dos três meninos com síndrome de Down. Eu tenho que ficar olhando aqui, que eu estou esquecendo. Colegas, Hã? Colegas, exatamente. O Colegas, por quê? Porque eram pessoas com deficiência protagonizando o filme. Isso é muito legal. Embora o filme não rompa tanto, né, com muitos estereótipos, o fato dele trazer pessoas com deficiência como protagonistas e não artistas que estão, né, representando isso, já é um avanço muito grande, na minha opinião, né? Então, assim, tem muito que caminhar para romper com os estereótipos e para trazer, de fato, a pessoa com deficiência para falar de si e não apenas ser representada pelos nossos olhares capacitistas. Não sei se te respondi também, Clara. Respondeu. Eu tenho outra pergunta também, uma questão que me deixa minha que é os filmes não são feitos com pessoas com deficiência, a deficiência é o foco. Então, geralmente, filmes, por exemplo, em que uma pessoa com deficiência é melhor. Uma pessoa com deficiência é um médico, um advogado, em que a profissão, o desempenho é o foco, e não a deficiência. Exatamente. Você acha que ao longo desse processo mais pra frente, essas pessoas possam ter o foco na sua profissão retratada no filme, ao invés da deficiência? Clara, esse filme Marguerita com Canudinho, a menina protagonista, ela vai para os Estados. Ela é um filme que se passa na Índia. Ele é uma produção indiana e estadunidense. E ela vai, a figura sai de casa, vai estudar nos Estados Unidos, então mostra a vida dela acontecendo, né, como estudante.
é bonito de ver os mesmos problemas de todos os adolescentes, ela vivendo os problemas de todos os adolescentes, ela vivendo os problemas já como estudante, e depois, na fase adulta, problemas amorosos, como todo mundo tem, né? Porque é isso, os filmes ainda mostram as pessoas com deficiência como com o nosso olhar, um olhar que é um olhar muito estereotipado, né? E esse filme é um dos que rompe mais também, na minha opinião, como é o Teoria de Tudo, eu gosto muito dele também, chama Marguerita com Canudinho, eu tenho certeza que vocês vão gostar também, é um filme que rompe. Mas e acho que temos novas produções que podem trazer mais essa perspectiva, mas ainda tem muito que caminhar também. Grande parte dos filmes que trazem a pessoa com deficiência, elas não questionam os estereótipos e muitas vezes reforçam esses estereótipos. Infelizmente, ainda é uma grande maioria, né? Tcharam. Não? Jaqueline, você poderia falar mais um pouco sobre como você chegou nas categorias de previsibilidade e imprevisibilidade? Até, na verdade, eu cheguei nos termos, né? Assim, por causa desse meu incômodo de achar que eram poucos filmes. Eu falei, gente, eu não vejo a pessoa com deficiência no cinema. E aí eu comecei a ver que tinha em filmes que eu já tinha assistido. Por exemplo, tem um filme hollywoodiano, Quatro Casamentos e um Funeral, se eu não me engano, o tema é esse. O irmão de um dos protagonistas é surdo, mas eu não tinha percebido, eu assisti o filme e isso não me chamou a atenção, né? Então, quando eu comecei a perceber, primeiro, então eu achava que eles não estavam, então era essa a invisibilidade nesse sentido. Quando eu comecei a perceber que os filmes eram muitos, e eu, por exemplo, já tinha assistido vários deles e não tinha aí a questão da deficiência não tinha sido absorvida, né? Eu não tinha reparado nisso nos filmes, eu começo a construir essa perspectiva de que havia algum problema, tanto no conceito de invisibilidade, que eles estavam lá, né? Mas eles continuavam de alguma forma invisíveis. Então, foi por essa análise, por essa constatação de que havia muito mais filmes com pessoa com deficiência e que eu já tinha assistido alguns sem me dar conta disso, é que a questão da invisibilidade se coloca como um conceito a ser pensado, né? E aí depois, num texto, no livro que é até um livro sobre que tem mais a questão racial, que é o livro deixa eu ver se eu acho aqui o nome do livro. É um livro da Denise Fagundes Jardim e a Laura Cecília Lopes, Políticas da Diversidade, Invisibilidades, Pluralidade e Cidadania em uma Perspectiva Antropológica. Está no livro aí, Jardim, na referência. Eles que me trouxeram, então, como um conceito antropológico, essa perspectiva da invisibilidade, que até então era vamos dizer assim, um critério de análise, né? Ele passa a ser um conceito e um conceito analítico muito potente, né? A partir dessa perspectiva antropológica, de que a invisibilidade ela é construída socialmente e necessariamente ela não quer dizer a falta de presença do sujeito, mas uma determinada forma de invisibilizar o sujeito que ali está, que está sendo mostrado, né? Então, aí que esses conceitos passam a ser construídos. Acho que é até uma questão que eu não falo muito no livro, mas dessa construção do conceito de invisibilidade, eu acho que ela merecia talvez mesmo um olhar maior, porque a invisibilidade não é o sujeito não estar lá, simplesmente, mas é uma construção de um lugar de inexistência para esse sujeito que está lá, né? Talvez seja a grande potência desse conceito. Pensando aqui junto com você, Jaqueline, então, porque assim, a questão da visibilidade, eu não sei se você já leu o Axel Honneth, que agora está um pouco assim, que ele tem uma teoria do reconhecimento, Axel Honneth.
digamos, é o representante da terceira geração da Escola de Frankfurt. Mas ele tem toda uma perspectiva de uma tentativa de uma teoria social normativa. É o que ele está. E, em um determinado momento, ele faz um texto chamado Epistemologia do Reconhecimento, e que é visibilidade dos pontos, epistemologia do reconhecimento. E aí ele mobiliza esse conceito da visibilidade na seguinte metáfora, que é uma metáfora, eu acho, muito interessante, que é a metáfora do servo que veste o nobre, né? Então, assim, o servo que veste o nobre, ele é invisível para o nobre. Tem uma assimetria de olhares, mas o nobre é totalmente visível para o servo, né? Então, assim, ele está ali, mas o servo está ali, mas o nobre olha através dele, né? É uma metáfora muito interessante. Mas aí ele vai dizer assim, que é uma coisa que eu fico um pouco, ele vai dizer assim, olha, mas a visibilidade, então, seria o pressuposto para o reconhecimento. Ser reconhecido e se auto-reconhecer, você precisa ser visível. E aí, nesse sentido, é visível não metaforicamente. É visível, visível mesmo, assim, literalmente. Porque o servo não é visível, embora seja, né? Então, tem enfim, então tem essa ideia que, de certa maneira, ela reforça a ideia de que a visibilidade é construída socialmente. Mas aqui a gente está pensando a visibilidade sempre numa ideia positiva, digamos, né? Numa certa positivação do termo visibilidade. Por outro lado, a visibilidade também é uma armadilha, né? Porque ser visível também é ser colocado sobre os olhos do poder, sobre os olhos. Então, assim, é complexo a gente pensar a visibilidade, e ainda mais a visibilidade hoje, porque a visibilidade hoje ganha um sentido de imperativo, né? Você precisa ser visível para existir. Então, não é só você precisa ser visível para ser reconhecido socialmente, né? Você também precisa ser visível para existir, como se você só pudesse ser reconhecido se você fosse visível. Então, tem uma contradição, o termo ganha uma contradição hoje, eu acho, que é um pouco diferente de você pensar antropologicamente no sentido atemporal, assim, como se fosse... Hoje, a questão da visibilidade, se por um lado, de fato, ninguém é reconhecido se não for visível, por outro, quando você, para ser visível, de certa forma, você também tem que se submeter ao poder. Porque para ser visível, você tem que se submeter a um certo jogo imagético, né? Então, eu fico ali, eu pessoalmente, assim, ainda estou brigando com esse conceito, porque tem um momento que eu chego e falo, de fato, ser visível, ser construído socialmente, e nas categorias do filme a gente pode pensar que ser visível é não ser estereotipado, ser visível é você poder assumir a perspectiva da pessoa com deficiência, ou várias perspectivas, além da deficiência, tem muitas questões que a gente poderia pensar, por exemplo, nos filmes, até é fácil de resolver, mas aí quando a gente pensa na sociedade contemporânea, acaba que ser visível também é ser capturado, né? Não sei o que você acha, pensa sobre isso. Eu acabei de anotar, eu não conhecia o autor, acabei de vir aqui agora, né? Eu acho que é interessantíssima a discussão. A discussão da invisibilidade, eu acho que é essa mesmo. Assim, por exemplo, nós temos eu dei uma disciplina de educação em cinema e uns alunos teve eles tiveram que fazer uma produção e eles fizeram uma produção assim, perguntando para os alunos se eles conheciam quem que fazia a limpeza na universidade. E, então eles punham as vassouras e tudo e passavam a falar, eu não sei quem é. Aí, às vezes passava a pessoa, mas invisíveis, né? Essas pessoas que estavam nos serviços gerais da universidade completamente invisíveis para os estudantes. Então, essa é uma questão, assim. Agora, reconhecimento, eu não li o autor, mas acho que é super interessante. Para reconhecer, eu acho que tem a captura aí, sim, porque quando você
quem reconhece é o outro. É o que está me parecendo um pouco nesse conceito, assim. Porque uma coisa é eu falar, eu existo, eu estou aqui, eu existo assim, 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 né? Outra é eu ser reconhecido pelo outro, porque eu acho que aí tem uma noção de captura social muito, muito grande, principalmente porque nós vivemos uma sociedade que pasteuriza, que busca o tempo todo padronizações. Isso faz parte, né, de todo o sistema aí capitalista e até neoliberal de que as diferenças elas minam os conceitos que dão suporte para essa sociedade política, que é a meritocracia. Então, nos colocar todos no mesmo saco é importante para que essa sociedade mantenha seu status quo. Então, ao ser reconhecido nessa sociedade, eu acho que tem o que você está colocando mesmo. A minha perspectiva é uma visibilidade e o próprio sujeito se coloque, né? Que o próprio sujeito conquiste. Não sei se. Acho que isso também pensando na questão da negritude, com a branquitude, hoje é uma discussão ampla também que nos ajuda a pensar essas questões. Mas eu vou ler o autor, achei bem interessante também a discussão dele, e acho que tem muita coisa aí para pensar nisso. Como, de fato, nem sei se é um de fato, mas sair desse lugar da invisibilidade sem se render a uma produção de sentido que ainda é do outro, né? Que é nessas relações de poder. Eu acho que são questões a se pensar de fato, né? Muito bom. Você tem acompanhado as redes sociais e os perfis de pessoas com deficiência? Não. Essa é uma questão bem interessante também, que eu acho que o que eu tenho feito agora, a minha pesquisa atual, que eu até está um pouquinho interrompida por essa questão da reitoria, eu estou com um grupo de mulheres, de estudantes dentro da universidade, e elas estão fazendo seu TCC autobiográfico, e a minha análise é em cima desses TCCs, tá, né? E também porque nós hoje estamos também, eu tenho lido o Danilo Martuccelli, que é da sociologia, e ele vai colocar que hoje, por exemplo, a ansiedade, a depressão, também são questões ele chama de instrumentos, eu não sei se o termo é instrumentos subjetivos de dominação, né? E como que também tem nos colocado em situações de deficiência, né? A ansiedade e a depressão como um mal do século, né? E que ele vai colocar que a gente mesmo, hoje, o gatilho somos nós mesmos, né? Então, eu tenho mais lido essas coisas assim, como que a gente pode apresentar para a sociedade pessoas com deficiência, né, e pensando também nessas deficiências que têm mais atuais, mais contemporâneas, mas pelo olhar delas, de fato. Então, essa é a minha questão hoje. Então, eu saí um pouco da questão do cinema, do audiovisual nesse sentido, mas eu acho muito interessante. Eu acho que essas pessoas estão falando mais delas, estão se mostrando mais. Eu vejo que a inclusão tem muitos problemas, mas ela já está, como é que fala, impondo alguma mudança social a partir do momento que as pessoas passam a estar entre nós, vivendo com a gente, convivendo com a gente. Eu, por exemplo, outro dia eu estava falando, eu fui contra a Libras na licenciatura, porque eu falava, gente, um semestre de Libras não vai aprender, ninguém vai aprender Libras em um semestre. Mas hoje eu falo, gente, que bom que eu não fui ouvida, porque com a Libras hoje eu tenho colega surda, eu tenho professora surda, então não é só um semestre de Libras, é a possibilidade de convivência dessas pessoas dentro da universidade, que a Libras possibilitou. Então, foi um avanço muito grande, né? Então, essas questões que eu acho que
que por trás da da invisibilidade está o fato de que essas pessoas realmente não estavam nos espaços sociais. Então, agora elas estão chegando em muitos espaços, né? Então, esperamos ter aí, em breve, né, pessoas em situação, inclusive, de poder, como até cineastas, que tenham pessoas com deficiência. Embora todos nós agora estamos nesse lugar. Eu recebi um diagnóstico de TDAH há pouco tempo, né? Levei o maior susto, assim, porque eu acho que são consequências da nossa sociedade adoecida, né, neoliberal, que estão nos adoecendo a todos. Aí o que é da condição, o que é do social, né? O que é. Eu acho que são questões aí para a gente pensar também, que ainda tem muito que pensar sobre isso. Que a nossa sociedade produtivista, Sim. meritocrática, ela é um A impedimento nossa enorme. universidade produtivista, Nossa, gerencial. dentro da academia, então, sabe? Como que a gente perpetua o capacitismo, perpetua, né, a meritocracia a partir dessa forma de estar no mundo, né? É, você acha que o cânone influencia na produção audiovisual a partir da deficiência? Eu, fazendo paralelo com a literatura, eu li recentemente um livro do Gustavo Tessa, Filho Eterno. Eu li esse livro, eu fiquei muita dor de ler esse livro, porque ele é super capacitista. E ele ganhou o prêmio Jabuti há um tempo atrás. Eu fiquei, como esse livro ganhou o prêmio de literatura importantíssimo para o Brasil, sendo que é um livro que não traz nada de possível, não traz nada, não traz nenhuma resposta positiva ao movimento da deficiência e tudo. Então, ele ganhou. Então, mas você acha que o cânone, se o cânone influencia positiva, negativamente na abordagem da deficiência? Clara, deixa eu ver se eu entendi bem. É um livro que ganhou o Jabuti, que ganhou o prêmio Jabuti, não, tem uma visão muito estereotipada, é isso? Muito. É, é, hã? Que é um best-seller. Peraí, falhou, deu um corte. O livro é O Filho Eterno. Que é o do pai É, que fala sobre quando a história dele. ele é até o cara da análise de discurso. Eu já vi o filme. Eu acho que tem a ver com aquilo que eu estou dizendo, que o bom livro, a boa literatura, ela pode ser capacitista, ela pode não romper com o estereótipo. Então, a gente pode até falar, é uma boa literatura nesse sentido, mas não rompe com os estereótipos, né? Tanto na literatura quanto nos filmes. Por isso que eu acho que olhar para o estereótipo é potente. Porque, às vezes, é como eu falei do Charlie Chaplin, é um filme maravilhoso, né? Historicamente, ele é um símbolo do cinema mudo, né? Da história do cinema, mas ele traz um estereótipo muito pernicioso em relação à pessoa com deficiência, né? Então, acho que a gente tem que começar a criticar essas produções a partir do estereótipo também. Então, pode ser uma excelente produção e ter muitos estereótipos. Assim como pode ter uma produção que não é tão boa do ponto de vista estético, da linguagem cinematográfica ou literária, e romper com muitos estereótipos. E aí também ela tem um valor nesse sentido, né? Então, acho que isso a gente tem que começar a questionar. Foi o que eu falei, dentro do curso de formação de professores, muitos filmes que são utilizados, eu questiono, que eu acho que eles acabam reforçando o estereótipo ao invés de romper, né? É isso.
Muito bom. Ó, não, maravilha. Olha, alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma questão? Fala. Você fala sobre essa questão dos estereótipos, né? E aí eu fiquei pensando assim, que é isso metodológico, quando você foi olhar essas imagens no cinema, aí de que modo você viu que elas se manifestavam ali esteticamente na partir dos recursos do cinema? Porque, por exemplo, uma coisa que foi muito latente na nossa pesquisa com as Chaves também é pensar se esses personagens estão ou não sozinhos, porque também essa solidão do personagem com deficiência provoca um achatamento nessa experiência, porque é como se só houvesse uma forma de experienciar a deficiência. Então, queria saber um pouco assim, das suas chaves de análise. Na verdade, eu acho que eu falo algumas formas como eu vi que desse não rompimento do estereótipo, né? Então, eu falo, por exemplo, de como que o cinema acaba falando de algumas síndromes ou transtornos leves, e aí leva a gente a achar né, que é assim, que é isso, né? Por exemplo, a crítica ao He-Man. Não sei se é geracional, se as meninas já Não, viram. A gente às vezes dá uns exemplos. He-Man, He-Man, não He-Man. lembra? Eu sou a força. Não, 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 não. É aquele do autista. É o É Rayman. He-Man. É o com É, aquele É o ator. Raymond, Hã? o Deniro, né? Robert De Isso, Niro. isso. Ele ali era uma pessoa autista há críticas que aquela forma que foi estudada, eles tiveram uma preocupação de falar do autismo, mas ela engessou, né, a forma de ver o autista. Então as pessoas começam a dizer, não é autista de jeito nenhum, porque ele faz isso, ele não faz aquilo, como se houvesse uma única forma de ser autista, né? Então o estereótipo, às vezes, nem é por um desconhecimento, é porque quando você mostra uma coisa só de uma forma, só a partir de uma perspectiva, a gente acaba criando a ideia de que aquilo só é possível a partir daquela perspectiva. Então, engessa as outras possibilidades. Tem o caso, por exemplo, de um filme que é o The Mother, ele tem um nome horrível no Brasil, mas que é a mãe com um filho autista severo, que é um dos poucos filmes que eu vi o autista severo, assim, uma situação de muito conflito para a mãe, porque a mãe não estava dando conta daquela situação. Então, é muito raro a gente ver filmes que tragam os conflitos para os sujeitos, para a pessoa com deficiência, para as pessoas próximas, porque esses conflitos nos constituem, são esses conflitos que nos humanizam, né? Então, às vezes, essa perspectiva de vitimização, de superação. Eu questiono a própria superação. Esses filmes que a pessoa tem uma deficiência ou fica com uma deficiência a partir de um acidente, e aí elas vão e superam e voltam a ser os heróis, os líderes. Eu questiono, eu acho que eles também engessam, sabe? Para mim, um bom filme é aquele que mostra a pessoa em situações reais de vida, com a sua condição de cega, de surda, de autista, mas ela vivendo a vida com os conflitos que a vida traz. Alguns causados pela deficiência, outros não, né? Porque ela está no mundo como qualquer pessoa. Então, romper com o estereótipo é trazer uma vida mais. Não é a vida real, porque é cinema, né? É arte, mas algo mais próximo do que essas pessoas realmente vivem. E por isso eu acho que é tão revolucionário na minha cabeça esse documentário do Gabriel Mascaro, porque ele vai falar justamente isso. Sugiro que vocês façam esse exercício. Pensem, o que pode ter num documentário com um homem negro, com surdo, com portador de HIV,
e morador de uma favela do Rio de Janeiro. Que aí a gente vai ver o tanto de estereótipo que todas essas características trazem. Então, o morador de uma favela no Rio de Janeiro, a gente vai pensar num monte de estereótipo, que os filmes vão mostrar o quê? Né? Violência, não sei o quê, não sei o quê, e nunca mostram a vida normal, que também existe numa favela. Né? Então, o que eu acho é que ai, já até me perdi na pergunta dela, desculpa, mas o que eu acho que a gente romper com os estereótipos é algo muito necessário em qualquer produção. E nós ainda não temos, nós ainda temos um olhar muito capacitista sobre essas produções e muito na perspectiva da vitimização, de uma. Eu tenho até uma aluna que falou isso, eu até ouvi também no Facebook, mas uma aluna falou: eu não sou guerreira, eu sou sobrecarregada, né? Então, se você fica, a mulher é guerreira porque ela dá conta, é um estereótipo, porque a gente adoece, a gente tem hora que quer, como uma amiga minha, né, que teve filhos gêmeos e pôs grade na janela, e eu falei, ai, que bom, para os meninos caírem. Ela falou, não, Jaque, quem estava querendo subjugar era eu. Né? Eu pus grade na janela por minha causa. Então, assim, a gente vive esses conflitos, não é, né, não é tudo romantizado e tal. A maternidade, por exemplo, tem muito estereótipo, né? Então, são várias possibilidades da gente analisar as situações a partir desse conceito do estereótipo, de romper ou não com esses estereótipos. Uma última questão que a gente, não sei se você percebeu alguma coisa, se há dentro digamos, dessa representação da pessoa com deficiência, se há uma hierarquia, assim, porque a gente também, assim, algumas deficiências aparecem mais do que outras. Por exemplo, a questão da síndrome da pessoa, as novelas da Globo que colocaram síndrome de Down, por exemplo, aí ficou na moda um pouco esse personagem, mas outras, né, a deficiência múltipla ou deficiência intelectual, às vezes, não sei se você viu alguma coisa nesse sentido. Eu não analisei, mas na hora que eu trouxe aqueles 150 filmes e fiz uma análise, vamos dizer, mais quantitativa, isso também se mostrou assim, quando que determinadas deficiências começam a aparecer nos filmes. É lógico que a minha amostra é aleatória, né? Não é um dado que a gente pode afirmar com certeza, mas nessa amostra aleatória é possível ver como que algumas deficiências só começam a aparecer agora, né? Então, os filmes, como é que eu... Aqui na página 63, eu não sei se vocês estão com o livro ali, tem deficiências que só vão aparecer agora, depois muito recentemente no cinema, né? Então, isso nos diz algumas coisas também desses estereótipos, mas eu não faço essa análise, eu só apresento esse dado, né? No tempo, como que pelos filmes que eu analisei, como que isso aparece, né? Então, deixa eu ver onde eu falo daqui esses dados demonstram que, além da invisibilidade das deficiências em geral, algumas delas só passaram a ser retratadas nas últimas décadas. Então, elas não existiam antes, assim, dentro do universo cinematográfico. Não é por acaso que também, somente nas últimas décadas, pessoas com paralisia cerebral e síndrome de Down passaram a ser consideradas como sujeitos com direito de aprendizagem e convívio social. Ou seja, a sociedade, né, e o cinema, eles caminham de alguma forma juntos, né? E é isso, a síndrome de Down começa a aparecer, mas e talvez nas novelas, muito porque a síndrome de Down também começou a ser encarada sem estereótipo por força de um grupo de pais que forçou essa mudança, né? E que para se considerar essas pessoas como sujeitos de aprendizagem, de direitos, que podem participar da vida social. Foi uma luta muito grande, mas que eu acho que também teve uma força muito grande por estar dentro de um grupo social
mais abastado, e aí força e chega nas novelas, né? Que esse mundo social mais. A novela está sempre tentando trazer questões sociais prementes e tal, e mas muitas vezes de forma estereotipada. Então, às vezes traz, mas não traz a questão, né? Traz, mas não traz o problema, né? Mas é isso, eu acho que isso eu acho que é um dado a se analisar, porque, e até porque existem hoje múltiplas deficiências, múltiplos transtornos que a gente nem conhece, né? Que a gente não, eles são muito pouco representados, muito pouco conhecidos. Essa minha aluna, por exemplo, tem retinose pigmentar, eu não conhecia, eu não sabia o que que era. E é uma deficiência visual de que ela, em determinados locais de pouca luz, ela fica cega, ela não enxerga. Então, ela tem uma cegueira temporária. Tanto é que ela, quando eu falei em situação de deficiência, ela adorou o termo, que ela falou, eu fico em situação de deficiência dependendo da iluminação. E isso é muito sofrimento para ela, porque às vezes ela pede ajuda, ela está num lugar mal iluminado, ela pede ajuda porque não está enxergando, e logo depois ela tira o celular. E aí as pessoas falam, mas você é cega ou não é cega? Você está enganando ou está enganando? Que é outro estereótipo, né? Que a pessoa vai enganar fingindo que tem uma deficiência. Então, assim, ela sofre muito, ela finge que ela enxerga, porque ela, para não ser questionada, né? Mas como que aqui você não consegue andar e ali você está olhando o celular e mexendo no celular? O celular, a luz do celular, ela consegue enxergar. Ela, por exemplo, consegue enxergar o slide numa sala escura, porque o slide é claro, mas numa sala em meia luz, ela não se movimenta bem. Coisas que para a gente a gente não conhece, e ao não conhecer, a gente pode colocar essas pessoas numa situação de muito constrangimento, né? Maravilha. Muito bom conversar com você, Jaqueline. Muito bom mesmo. Espero que a gente depois possa vir com as questões que a gente está formulando também em outro momento, porque a gente Aí ainda eu tem um quero ano de pesquisa. E eu quero acompanhar a pesquisa de vocês, quem sabe eu vou muito a Brasília, né, pelas questões Ótimo. políticas também, mas eu tenho família e amigos, eu, na verdade, sou brasiliense de nascimento, Achei que você então, era carioca. Hã? Achei que você era carioca. Não, sou brasiliense, mas moro em Minas há Não, mas o muitos jeito. anos. Mas É, quando eu for a Brasília, eu vou procurar para a gente conversar também e combinado. acompanhar a pesquisa de vocês, que é a continuidade de uma pesquisa que eu não estou podendo continuar, né? Então, eu quero Sim. acompanhar muito o trabalho de vocês muito de perto e me coloco à disposição até como leitora também, leitora Ah, crítica, legal. do que vocês quiserem. Assim, para mim vai ser um presente poder acompanhar a pesquisa de vocês e contribuir no que for possível para mim. Tá bom? Maravilha. E dá notícias para a gente. A gente quer saber se a gente conhece uma reitora assim tão de perto. É amanhã. Amanhã eu mando notícia aí do grupo, que a Bom, madrugada hoje vai virar fazendo a apuração. E está bem apertado, são 4 chapas. Então, vamos ver o nossa, que vai dar. Nossa, muito obrigada. vamos torcer. Se Então, você tá se bom. eleger, você vai vir muito ao Brasil. Eu encontro Isso de ver. também. Mas como reitora, eu vou visitar É, vocês e a gente faz uma conversa presencial. Quem sabe vocês já me contando, né, com mais sobre certeza. o que vocês construíram aí a partir da pesquisa de vocês. Tá ótimo, muito legal. Jaqueline, muito obrigada. Tempo que você. Tá falhando, Fátima. Eu tô ouvindo você falhar. Eu estou com a tela bem na frente do. Aí. Pode ser. Muito obrigada, viu? Você traz elementos bastante pertinentes para a nossa pesquisa e algumas indagações que a gente não teve. Eu acho que o insight, assim, de chegar próximo a essas questões, como pensar a questão da linguagem como. Você não falou isso, mas acho que é uma questão importante para a gente pensar como uma modalidade de linguagem, talvez, né?
esse dispositivo, e um dispositivo importante para problematizar a questão do reconhecimento, que realmente não se trata de reconhecimento, né? Eu acho que você, como eu, quem vem da área mais específica dos estudos da deficiência, a gente teve uma formação muito forte nos estudos culturais, portanto, a gente não fala de uma teoria do reconhecimento, né, nem de outra idade, e também não da questão da alteridade, né? Então, eu acho que essas problemáticas, elas são muito pertinentes para o movimento que a gente tem feito, né? E talvez antecipar respostas seja um problema para algumas pesquisas. Eu acho que Uhum. você traz elementos para a gente problematizar alguns caminhos também. Então, agradeço demais, Jaqueline. Acho que a gente faz parte aí de um grupo que tenta realmente colocar no protagonismo as pessoas com deficiência, né, no lugar que elas precisam estar. Muito obrigada. Assim, obrigada pelo livro, pelo tempo que você trouxe essa discussão já bem mais, né, contemporânea também. Acho que é muito bom ouvir os autores depois dessa discussão da escrita, assim. Muito bom. Aí eu que agradeço muito também, e é bom a gente ver que o livro da gente está sendo lido de fato, né? Que a gente escreve, tem escrito tanta coisa, a gente tem visto tanto que a gente gostaria de ler e não consegue. Então, para mim foi um presente saber que vocês leram e estão discutindo questões do livro, assim. É um reconhecimento, né, do trabalho que a gente fez, né, durante esse tempo e que resultou nesse livro. E me coloco à disposição, assim, para continuar pensando essas coisas com vocês. Eu adoraria continuar acompanhando o grupo e as produções do grupo. Então, me coloco realmente à disposição de vocês. Fico muito feliz de estar aqui hoje, né, com esse grupo. Maravilha, obrigada. Tem mais, Alguém quer quer dar um falar? tchauzinho aí para a Jaqueline? A Jaqueline, muito obrigada. Ó, um abraço Bora, enorme para mais. vocês. E eu dou notícia amanhã para ver para falar como é que Sim, foi por aqui a favor. apuração. Ah, por favor. Conta para a Cláudia que ela é pra gente no Isso. grupo. E, Cláudia, a gente Um continua em abraço. contato, né? Que aí, Isso, se você isso. Eu vou precisar, mandar você já o tem. texto que a gente fez para você ler e ver o que que você acha. Ótimo. Vou ler com Ó, carinho. tá ótimo. Obrigada, Um Jaqueline. Até abraço. logo. Obrigada. Tchau.